Do lado grego estava Arqueleao e Aristião e Romano, o Sula, Lúculo, Caio Estribônio e Curião Burbuleu. Terminou em um massacre e a vitória romana na Segunda Guerra Mitridática, 83-81 a.C. Mitrídates VI contra-atacou e na última 75 a 65 a.C. Mitrídates VI perdeu a guerra para Pompeu e tentou se suicidar tomando veneno, mas este tinha imunidade, já que tomava pequenas quantidades de veneno. E ele criou um antídoto chamado mitridático, em homenagem a ele mesmo, né? Por causa disso, mandou seus guardas que lhe o matassem, né? Daí em diante, o reino do Ponto iria cair sob o domínio de Roma. Agora vamos ver a história de Espartaco, né, que fez a chamada Terceira Guerra Servil, né, e foi a mais importante das três grandes guerras servis, né, e a que chegou perto mesmo de destruir a civilização romana, né, de atacar a própria cidade de Roma, né. Então, vamos lá, Espartaco. Espartaco foi um rebelde e célebre rebelde e gladiador. Não se sabe seu nome verdadeiro, ou seja, seu nome trácio, né? Mas, em algum momento, os romanos o chamaram de Espartaco, em homenagem ao antigo chamado Espartaco I, do reino do Bósforo, que viveu no século V a.C. Este, porém, nasceu em fins do século II a.C. Não se sabe exatamente em que ano nasceu o gladiador Espartaco, né? Não o rei Espartaco I, né, do reino do Bósforo. O gladiador aqui, o personagem aqui que eu tô retratando, né, narração, né, mas acredita-se que pode ter existido mais ou menos essa faixa de tempo, né, entre 120 a 109 a.C., né, algum momento entre essas datas, né, e na Trácia, né, onde hoje seria a atual Bulgária, perto do rio Istrimon. Inicialmente era um pastor de ovelhas e casado com uma sacerdotisa, cujo nome também se perdeu. E querendo ter ascensão social, ingressou no exército romano. Chegou ao posto de comandante. Um dia os romanos pediram para Espartaco marchar contra a Trácia, ou seja, sua terra natal. Este se negou a fazê-lo e desertou do exército romano e foi capturado na fuga e vendido como escravo, indo para a escola de gladiadores, chamado de Ludulus, de propriedade do lanista Lentulus Batiatus, um lanista de Capua, tendo de lutar como um gladiador nas arenas para entreter as massas. Devido aos maus tratos, ele começou a organizar uma fuga e juntou 200 homens armados, somente com facas de cozinha. No dia da fuga, Espartaco matou os homens do Ludulus, ou Lúdulo em português, né? E fugiu, encontrando logo no caminho uma carroça com armas e armaduras. Entre outros líderes estavam 4 grandes líderes, né? 4 gauleses, né? Enomaus e Crixus, Casto e Gânico, e o próprio Espartaco, que seria o líder principal, né, da revolta, que poderia ser considerado, né, o Espartaco, né, o primeiro abolicionista da história, já que este libertou muitos escravos da República Romana, pondo em xeque o próprio sistema econômico de Roma.
baseado na escravidão. Em fuga, Espartaco, onde ela tinha Espartacos, né, fugiu para o Monte Vesúvio e montou um acampamento lá. O Senado, achando que se tratava mais de uma revolta simples de escravos, já corrido duas vezes anteriormente, né, na Sicília, né, eles já tinham facilmente reprimido, né, então eles achavam que a Terceira Guerra Civil, né, que durou de 73 a 71 a.C., ia ser facilmente reprimida, né. Esse pediu para seus homens traçar cordas, né, de videiros, Espartaco, né, e atacou as milícias de Caio Cláudio Glabro por trás, sendo este pretor e seu exército de 3.000 homens foi destruído, e esse provavelmente morto. Depois veio o pretor Varínio, que também foi vencido, sendo que dividiu suas forças, e isso foi fatal, né? Lembrando que o Glabro não se tem notícia depois da Batalha do Vesúvio, né? Que ficou conhecido, né? Mas acredita-se que Glabro pode ter sido morto pelo próprio Espartaco, né? Mas não há mais menções ou notícias deles depois dessa batalha, né? Bom, continuando. O exército de 2.000 homens, e dado o comando a Cocino e Fúrio, ambos também foram derrotados, e isto passou para a história como a Batalha do Monte Vesúvio, né? E passaria o inverno de 73 a.C., pilhando várias cidades da Península Itálica, como Nola, Nucrécia e Metaponto. Enomaus seria morto em algum assalto, né? Também esse Enomaus, depois de um momento, não se há mais notícia, não se menciona esse líder gaulês, né? Enomaus. Então também acredita-se que ele possa ter sido morto em algum momento, porque também não há notícia depois nos relatos mais deles, né? Então, creio-se que possa ter sido morto, né? Então, aí depois foi enviado Lúcio Gélio Publícula e enviando, né? Mas foi derrotado, né? E por último foi enviado, né? Cneo Cornélio Lentúlio Clodiano, também derrotado. Com isso, o Senado entrou em pânico, né? E pediu ajuda do homem mais rico da República Romana que existia naquele momento, né? Que seria Marco Lucínio Crasso, né? Esse homem, né? Ele era político e militar, né? Ele fez fortuna no mercado imobiliário na época, né? De Sula, vendendo e comprando imóveis. Como um astuto corretor, este promete acabar com a revolta, custe o que custar. Inicialmente ele monta 8 legiões, né? Lembrando que cada legião tem 6.000 homens, né? Então ele monta o exército com mais ou menos 40.000 homens, né? E parte para sua missão de derrotar e matar Espartaco, né? Eliminar Espartaco de qualquer jeito. E ele se alia então, né, o Espartaco, aos corsários da Cilícia, né? Atual região da Turquia, no Estreito de Messina, e se anima, pois poderia atacar a Sicília, mas seu plano falha inicialmente. Crasso pede para o seu tenente Múmio montar acampamento perto aonde estava Espartaco, porém não era para atacá-lo sem antes dele, né? Sem as ordens de ataque do próprio Crasso, né? Porém, achando que poderia vencer o Múmio, né? Achando que poderia vencer facilmente Espartaco, né? Que o Múmio estava comandando 2 legiões, ou seja, 2.000 homens, né? Então ele atacou e foram derrotados e fugiram. Quando Crasso soube da notícia, né? Quando soube disso, né? Ficou furioso e mandou fazer a dizimação, né? Que era matar um soldado a cada 10 soldados. E que a última foi na época de Sula, e era uma prática abominável e banida da República Romana. Os homens de Crasso temiam mais Crasso do que Espartaco. Em seu auge,
disse que Espartaco contou com um exército de entre 100 mil e 120 mil homens. Crasso mandou construir uma muralha e mandou construir também uma trincheira para cortar a linha de suprimento. Espartaco zombou inicialmente da trincheira e da muralha que o próprio Crasso mandou construir, né? Mas, depois de suas pilhagens falharem, a impossibilidade de obter víveres em toda a Península Itálica, devido àquelas muralha e trincheira, numa noite bastante áspera, de neve espessa e vento impetuoso, ele mandou encher de terra, pedras e galhos de árvores um trecho não muito extenso da trincheira, por onde fez passar um terço de seu exército. A princípio, Crasso receou. A princípio, Crasso receou que Espartaco tomasse a resolução de seguir para Roma. Logo, porém, tranquilizou-se, pois soube haver sério desentendimento entre eles e que uma grande tropa amotinada, né, contra Espartaco, separa-se dele e fora acampar junto a um lago da Lucânia, cuja água de tempos a tempos torna-se doce e a seguir tão salgada que não poderia ser bebida. Tendo-os atacado, Crasso expulsou-os dali, mas não conseguiu matar um grande número de escravos, nem afastá-los para muito longe, porque Espartaco apareceu de repente com seu exército e fez cessar a perseguição. Crasso, que havia escrito ao Senado ser necessário chamar Lúculo da Trácia e Pompeu da Espanha, arrependido de havê-lo feito, esforçava-se o mais possível de dar fim a esta guerra antes deles chegarem, por saber que atribuíam toda a glória da sua conclusão ao recém-chegado, que ele fosse em auxílio e não a ele. Por isso ele resolveu primeiramente atacar os que se haviam revoltado e entrincheirado à parte as ordens dos capitães Caio, Canício e Casto. Para tal, fez seguir 6 mil soldados de infantaria para assenhorear-se e de uma eminência, ordenando-lhes as que tudo fizesse para não serem vistos nem descobertos pelos inimigos, que eles procuraram realizar o melhor possível, cobrindo seus morriões e elmos. Não obstante, eles foram percebidos por 2 mulheres que, às escondidas, faziam sacrifícios em favor dos inimigos e estiveram em risco de ficar todos perdidos. Crasso, porém, socorreu-os a tempo, dando aos inimigos o combate mais áspero de quantos se realizaram naquela guerra. Na luta apareciam 12.300 homens. Lutavam valorosamente frente a frente. Depois da derrota, Espartaco retirou-se para as montanhas de Petélia, perseguido e escaramuçado sem trégua pela retaguarda por Quinto, um dos tenentes de Crasso, e seu tesoureiro Escróia. No fim do dia, porém, tudo mudou. De repente, Espartaco derrotou os romanos, sendo o tesoureiro gravemente ferido e salvo a custo. Esta vantagem obtida sobre os romanos deu origem à ruína final de Espartaco, porque seus guerreiros, quase todos escravos fugitivos, encheram-se de tamanho orgulho e audácia que não quiseram deixar de combater, nem obedeceram mais ao seu comandante, ou seja, Espartaco,
Pelo contrário, como se achavam a caminho, cercaram-nos e disseram-lhes que, quisessem ou não, era preciso que voltassem depressa e os conduzissem para a Lucânia contra os romanos, que Crasso pedia, pois sabia que Pompeu aproximava-se e que muitos em Roma discutiam e brigavam por sua causa, dizendo que a vitória final desta guerra lhe era devida e que logo lhe era